não há nada, e não há nada que me apaixone mais. Nada que me impressione mais. Só tua presença, só o teu olhar me fazem suspirar. E nós nos inclinamos, me inclino diante de ti, Rei que perdoa multidão de erros. Me inclino diante de ti. Impressionante, digno, diante de ti eu me inclino, e só tu és digno, Senhor, só tu és digno, eternamente. E eu me inclino ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre. Seja a glória e o poder, seja a glória. Ao que está sentado, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Você pode declarar: digno, digno, eternamente digno. Só o Senhor é impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. Mais uma vez. Só tu és digno, eternamente digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. Amém. Só o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Toda honra, glória e poder é dada a Ele. E nós adoramos ao Senhor porque Ele é grande. Grande é o Senhor que está aqui entre nós e habita em meio aos louvores do seu povo. Nós entronizamos o seu nome, pois nosso desejo, a nossa vontade do nosso coração é engrandecer o nome daquele
que morreu por nós. Nós adoramos a Ele. E eu convido você a levantar a sua voz em adoração. Que o Senhor receba o nosso louvor com cheiro suave. Porque Ele se agrada daqueles que o adoram em espírito e em verdade. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém, Jesus, o Senhor é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda E queremos engrandecer teu nome, Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda da terra e céu.
chegou aqui essa noite, mas o Senhor já está falando conosco. Se você tiver fé, Ele irá fazer. E hoje nós estamos aqui num culto de clamor. E que nós possamos colocar a nossa fé em ação. Porque fé é você pisar e depois você descobrir que tem o chão. Porque quando você está com a dificuldade, quando você está passando pelo seu deserto ali, você não consegue enxergar a solução. Você não consegue ver que Deus pode fazer alguma coisa ali porque você está olhando para os seus problemas. Mas eu te convido esta noite, você olhar só para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não olhe para o lado, não olhe para o seu problema, não olhe para a dificuldade. Olhe somente para Jesus, e é que é o nosso autor e consumador. Ele sim, Ele pode. Não há impossíveis para Ele. Então, vamos orar ao Senhor, clamar ao Senhor, para que o Senhor venha nos dirigir nesta noite, abrir as nossas mentes, nosso coração, para que a gente possa estar aqui, focados, que Jesus, Ele pode resolver o nosso problema. Pai querido, te louvamos, Senhor, te adoramos, porque somente Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Senhor, colocamos, ó Deus, empenhamos a nossa fé, Senhor, crendo, Senhor, que tudo o Senhor pode, ó Deus, que não há impossíveis para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, dirige, Senhor, este culto, Senhor. Abençoa, Senhor, o pregador desta noite. Senhor, abençoe todos os músicos, Senhor, as vozes. Ó Deus, todos os meus irmãos que estão aqui, Senhor. Senhor, porque a Tua palavra diz que o nosso socorro vem de Ti, Senhor. Não há outro Deus, não há outro em quem a gente possa recorrer, somente a Ti. Por isso nós cremos, ó Deus, que Tu podes, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, continua, Senhor, conosco. Tu és bem-vinda em nosso meio. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Muito obrigada, Senhor, porque podemos declarar que o Senhor é um Deus grande. O Senhor é um Deus que pode todas as coisas. Por isso recebe o nosso louvor e nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Amém. Queridos, primeiramente eu queria justificar aqui a ausência do nosso pastor. Ele teve um ocorrido no trabalho, né? Um dos projetos que ele precisava entregar e era muito importante. E aí o chefe exigiu que ele ficasse então mais um pouquinho. Mas nós estamos aqui. Amém? E queria dar bem-vindos a todos vocês. Hoje nós não temos conexão pela internet. Tivemos um probleminha com a internet que já está sendo resolvido. Mas todos vocês são bem-vindos em nome de Jesus. E chegou o nosso momento conexão, onde você pode aí cumprimentar o irmão que está ao seu lado, à sua frente. Faça isso com alegria. Cumprimente aí o irmão que está do seu lado, atrás de você, na sua frente. Já pergunta como tem sido a semana dele, como que vai ser o feriadão amanhã. Já combina aí um café. Isso mesmo. Cumprimente aí. Falta 30 segundos. Tá sem som. 4, 3, 2, 1. Acabou. Eita, que friozinho bom. É bom dar um cheiro, um abraço nesse friozinho, não é verdade? Você pode se assentar, pode voltar para o seu lugar, se assentar. Nós faremos agora também, nosso culto ele é completo. Nós vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Então, você que trouxe aí seu dízimo, a sua oferta, de gratidão ao Senhor, nós sempre falamos isso, que é com alegria que nós entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta. É em gratidão ao Senhor, é obediência à Tua palavra, não com pesar,
não com, será que sobrou um pouquinho? Não, não é desta forma. Nós adoramos ao Senhor porque sabemos que os nossos recursos vêm do Senhor. Tudo que Ele confia à nossa mão. A gente sabe que se não for o Senhor que nos dá saúde, graça para trabalhar, para lutar pelas nossas coisas, o que seríamos de nós sem Ele? Então, nós só devolvemos aquilo que Ele confia a nós. Então, se você também não quiser fazer na forma raiz, aqui pela salva, também tem a oportunidade de fazer pelo modo Pix, que é o tbcuvn@gmail.com. Você pode fazer a oferta e dízimo por essa chave Pix e depois enviar o comprovante para mim ou para o pastor no WhatsApp para que a gente possa organizar com a tesouraria. Amém? Vamos adorar ao Senhor também com os nossos dízimos e ofertas e vamos orar neste momento. Pai querido, te louvamos, Senhor, e te agradecemos por este momento em que podemos ofertar na tua casa, Senhor. Senhor, reconhecemos o teu senhorio sobre as nossas vidas, reconhecemos que tudo que temos vem de ti, é para ti e é por ti, Senhor. Então recebe nosso louvor de gratidão para o Senhor como um incenso suave, Senhor, as tuas narinas. Que o Senhor possa, Deus, abençoar e prosperar a cada um dos meus irmãos, Senhor, todos aqueles que estão ofertando e os que não têm condições, Senhor. Abre, Senhor, as janelas do céu, abre portas de emprego, Senhor, prospera a vida da tua igreja, em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode ofertar, muito obrigada, nossa querida diaconisa. Queridos, enquanto você oferta, eu vou aproveitar aqui para dar alguns avisos. E este feriado, quinta-feira, nós não teremos o PG online, porque a gente vai dar uma folga aí para você estar com a família, aproveitar nesse tempo precioso. Então, nós não teremos o PG online amanhã, tá bom? E sábado, nós teremos o encontro da Adobrac. Os adolescentes estarão aqui, louvando ao Senhor, juntamente com a irmã Fran, a líder desses adolescentes preciosos, que tem feito um trabalho tão bonito com esses adolescentes. Então, se você tem um adolescente em casa, manda eles estarem aqui. Às 18 horas eles estarão reunidos e em nome de Jesus para glorificar o nome de Deus. Sábado também nós teremos a entrega das feijoadas. Olha só, gente, esse tempinho está propício a uma feijoada maravilhosa. Se você ainda não fez a compra da sua feijoada, não precisa ficar triste, porque hoje você tem essa oportunidade. Compre uma feijoada. Maridos, por favor, invistam aí nas suas mulheres, fechem a sua cozinha de sábado, fala, hoje vai ter um almoço, você não precisa cozinhar. E aí você vai lá e pede sua feijoada, você pega o voucher aqui comigo ao final do culto, e chegando aqui já vai estar prontinha, quentinha, é só você retirar e se deliciar com a feijoada completa, e também tem a feijoada light, para aqueles que não gostam de todos aqueles pertences na feijoada, tá certo? Domingo agora teremos a nossa Santa Ceia do Senhor. Esteja conosco, participe, é um tempo precioso e importante, onde nós trazemos a memória que Jesus, Ele vive, Ele reina para sempre. Então, vem estar com a sua família no domingo às 18 horas. E também temos um recadinho para os pais do TBC Kids. Nós teremos uma reunião com todos os pais após o culto, aqui mesmo no templo, aqui no cantinho. Vai ser uma reunião rápida, somente para passar algum material que as crianças já têm feito, passar algumas diretrizes, como estamos caminhando, como estamos conduzindo o TBC Kids. Então, você, papai, mamãe, responsável, vovó, vovô, por favor, avise os irmãos que não estão aqui, falando que teremos uma reunião após o culto das 18 horas. E temos uma novidade no Kids também. Temos novidades. Nós estamos querendo dar o melhor para essas crianças. Então, nós vamos fazer uma bomboniere do Kids. Olha só que legal. Se você quer comprar um docinho, você não vai aqui abençoou já bastante os irmãos, vamos abençoar aqui dentro da igreja também. Então, você que pode, por favor, compre o seu docinho aqui antes do culto, aquela balinha, às vezes dá uma vontade de um chicletinho, alguma coisa. Então, nós teremos a nossa bomboniere TBC Kids, isso mesmo. Vai ser uma bênção, é para tudo que nós arrecadarmos ali, é para as nossas crianças, materiais para elas. Então, por favor, se você pode, abençoe também o TBC Kids. Amém? Acho que são esses os avisos. Se eu esqueci de alguma coisa, eu falo ao final do culto.
Hoje nós teremos uma porção preciosa da palavra do Senhor. E eu queria já convidar aqui o nosso presbítero José Raimundo, que estará ministrando a palavra do Senhor essa noite, compartilhando da palavra do Senhor. Eu queria orar por você, meu filho, que Deus, em nome de Jesus, abra a porta da palavra para abençoar esta igreja. Pai querido, está aqui o teu filho, teu servo, Senhor. Está aqui, Senhor, o presbítero José Raimundo. Que o Senhor possa abençoá-lo, Senhor. Que não seja a boca dele, mas a tua boca falando através dele, Senhor. Abre a porta da palavra, Senhor. Conduza, Senhor, conforme a tua vontade, o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, filho. Aleluia. Boa noite, amada igreja. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. O papel de um presbítero é para isso. Quando o pastor se encontra em um momento difícil, ele diz: presbítero, está preparado? Eu sim, pastor, o que aconteceu? Meu querido, não vai dar tempo eu chegar, mas teria como você ministrar? Falei: pastor, se o Espírito Santo me usar, quem sou eu para dizer não? E ele disse: então deixa o Espírito Santo te usar. Amém, amada igreja. Que Deus abençoe toda a amada igreja aqui presente. Realmente é um momento assim de muito privilégio, quando nós saímos dos nossos lares, num frio que está fazendo, né? E deixamos a nossa casa, o nosso sofazinho, o nosso cobertor, e viemos para a igreja para adorar e celebrar o nome do Senhor Jesus. São poucos que realmente têm esse privilégio, mas vocês têm, nós temos, porque nós viemos aqui para celebrar e adorar o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, eu tenho aqui uma mensagem que o Espírito Santo me usou muito durante esses dias e alguns lugares também que eu estive ministrando. E Deus realmente achou por direito de transmitir esta mensagem aqui também, aonde está em 1 Coríntios, no capítulo 7, do versículo 20 ao 24, aonde o tema da mensagem nos diz o chamado de Deus para a sua vida. Porque cada um de nós temos um chamado. O Senhor, Ele nos escolheu para um propósito. E se nós estamos aqui é porque o Senhor nos chamou. E o que nós vamos entender, o que é o chamado de Deus para nossas vidas, é quando nós lemos a palavra de Deus naquilo em que Ele escreveu através do apóstolo Paulo à igreja de Corintos. No versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: cada um deve permanecer nas condições em que foi chamado por Deus. Olha só. Foi vocês achados sendo escravo, não se incomode, mas se vocês puder conseguir libertar e consigo, pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por um alto preço. Não se torne escravo de homens. Esse é o versículo chave. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus nas condições em que foi chamado. Cada um de nós devemos permanecer diante de Deus naquilo em que nós fomos chamados. Cada um de nós temos um propósito. Cada um de nós fomos chamados por Deus para um propósito. Lá em Efésios, no capítulo 4, do versículo 12 ao 14, diz que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Éfeso que cada um foram chamados para ser doutores, outro mestre, outro a presbíteros, outro a pastores e outros doutores da lei. Então cada um tem o chamado do Senhor.
E agora o que nós devemos fazer? Aquilo em quem nós fomos chamados. Eu não posso, por exemplo, vamos lá, eu sou um presbítero e pregador da palavra. O Oséias, ele é músico e toca violão. Não adianta eu querer atropelar, querer tocar, pregar, cantar, tudo ao mesmo tempo, porque não é o chamado em quem nós fomos designados por Deus. Vou contar uma pequena história de um livro que eu estava lendo esses dias, que ele diz o seguinte, uma história diz o seguinte: um certo homem fazendeiro, ele tinha uma pequena roça, e todos os dias este homem, ele ia para a roça junto com 4 funcionários que ele tinha. E com esses 4 homens, os 4 funcionários que ele tinha, ia com ele um burro e um cachorro. Sempre acompanhava esse dono desta propriedade. E sempre quando ele ia com o burro, ele ia preparado para trazer alguns mantimentos, para trazer lenha, porque ele morava na roça. Ele ia com esse burro, trazia lenha, às vezes trazia banana, jaca, laranja. Sempre algumas coisas ele usava o burro exatamente para isso. E o cachorro também ia acompanhando, porque era amigo e dono do seu senhor. Mas tinha dia que o homem ia para a roça e não levava nem o burro e nem o cachorro. Às vezes, quando este homem ele ia para a cidade para vender aquilo que ele plantava nas suas terras, ele ia sem o burro e também sem o cachorro. Mas o que surpreendia nessa história é que toda vez que o homem voltava, o dono da sua propriedade, voltava para casa, de longe o cachorro ia ao seu encontro. E quando o cachorro ia ao seu encontro, então o cachorro fazia aquela felicidade, aquela alegria tremenda. Ela brincava, ele já chegava com um pedaço de pau para o seu dono pegar e jogar. E ele ia lá, pegava, trazia de volta, e ele fazia aquela alegria toda, como todos os cachorrinhos fazem quando encontram o seu dono. O burro olhou para aquilo e disse: não é possível. Eu faço todo o serviço mais pesado para o meu senhor e eu nunca sou recebido da maneira que ele recebe o cachorro. O burro pensou consigo: amanhã eu vou fazer diferente. Eu sei que o meu dono vai sair pela manhã e não vai levar nem eu, nem o meu cachorro e nem o cachorro. Eu sempre vejo o meu dono primeiro, eu vou fazer diferente. Quando foi no outro dia, o seu dono foi à cidade e ficou em casa o burro e o cachorro. O cachorro na área da sua casa e o burro no campo. Quando o seu dono volta, o burro disse: lá vem ele. Ele deu um salto e foi na direção do seu dono e começou a fazer igual o cachorro. Ele pulava, ele empinava, ele rinchava, ele dava coice. E o seu dono começou a gritar: socorro, socorro, me ajuda. Esse burro está louco. E o burro rinchava, pulava, ia lá, pegava um pedaço de madeira, trazia na boca, jogava nos pés do seu dono para ver se o seu dono pegava, fazia a mesma coisa que ele fazia com o cachorro. Aí teve uma hora que o seu dono conseguiu escapar e subiu numa árvore e começou a gritar: socorro, socorro, me ajuda, o burro está querendo me matar. Um dos seus 4 funcionários que trabalhava com ele na roça conseguiu laçar o burro e prendeu e deixou ele amarrado num tronco. O seu dono disse: no final do dia, pode sacrificar esse burro. Ele está louco, não quero mais saber dele. Ele quase me matou hoje. E era em torno de meio-dia. Quando foi no final da tarde, volta o seu dono da roça juntamente com seus 4 funcionários e disse: ao anoitecer, pode sacrificar o burro e levar para o matadouro e queimá-lo. Um dos seus funcionários teve dó do burro e disse: meu senhor, não faça isso. Ele é um burro muito manso. Ele é bom de carga, ele sabe, ele nunca nos fez mal algum. E o seu dono diz: mas ele quase me matou hoje. Mas meu senhor, vamos entrar no acordo? Vamos fazer o seguinte: se o burro voltar a fazer isso novamente com o senhor,
eu assumo a responsabilidade. Pode deixar que eu mesmo mato o burro. Ou eu dou uma provisão sobre isso. Aí o seu dono diz, tudo bem, fique na sua responsabilidade, mas se ele voltar a fazer isso novamente, você pode matar. Quando foi no outro dia, soltou o burro foi para o campo. No outro dia, o patrão foi para a cidade e voltou. E não levou o cachorro e nem o burro. Quando o patrão voltava, a primeira coisa que ele olhava era para o burro. E o cachorro vinha e fazia toda a brincadeira. E ele brincando com o cachorro e olhando para o burro. O burro disse, pelo menos uma coisa eu consegui descolar do meu patrão, do meu senhor. É que ele olha para mim primeiro do que para o cachorro. E então, às vezes, nós entendemos, meus queridos, que nós queremos fazer aquilo em que nós não fomos chamados. Todos nós que temos cachorro, nós entendemos que sempre um cachorro vem nos receber à porta com alegria, com felicidade, com maior prazer. Mas o que um burro quer fazer diferente de um cachorro? Um burro ele é exatamente para levar as suas cargas, para fazer o serviço pesado, enquanto você cuida de um cachorro doméstico, ele cuida de você porque o cachorro foi criado desta forma. O gato já é mais diferente. O gato ele é um animal folgado, ele só gosta de carinho, mas não faz mais nada por você. Ele só quer receber carinho, porque a forma da criação desse animal, desse gato, foi desta forma. Agora, se nós for entender aquilo em que Deus quer nos colocar, naquilo em que nós fomos chamados, nós vamos entender na Bíblia o que alguns homens e mulheres agiram igualmente o que esse burro agiu. Quer ver um deles? Miriam e Arão. Quando Arão se tornou sacerdote do Senhor, Miriam se reuniu com Arão e disse, Arão, por que Deus não fala com você, tete a tete, que nem ele fala com Moisés? Porque somente com Moisés Deus fala, e com você não, já que você é sacerdote. Deus também poderia falar contigo, igualmente fala com Moisés. Vamos questionar a Deus isso, Arão? Deus, na mesma da hora, ouviu a palavra do Senhor. Ouviu a palavra dos dois. Aí o que Moisés disse para Moisés? Arão, Deus disse para Moisés, Moisés, chama na tenda Miriam e Arão. Eu preciso ter uma reunião com vocês três. Moisés vai e chama Miriam e Arão. O Senhor quer ter uma conversa conosco lá na tenda. E quando chega lá, Moisés e Arão e Miriam, diante de Deus, e aí o que Deus diz para eles? Diz assim, será que o Senhor não fala apenas por meio de Moisés? Isso é Miriam falando para Arão. Por meio de Moisés, tem falado apenas por meio de Moisés? Pergunta-se também, não tem ele falado por meio de nós? Olha o que Deus diz. E o Senhor ouviu isso e disse, ora Moisés, era homem de muita paciência, mais do que qualquer outro homem que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse, Moisés, chama Miriam e Arão e dirija-se à tenda do concerto, e lá eu terei uma conversa com vocês. E a palavra de Deus diz que a fumaça encheu a tenda. E aí Deus chega para Miriam e Arão e disse, quem é vocês diante de Moisés? Com Moisés eu falo face a face, tete a tete, olho no olho. E para falar com vocês eu falo através de Moisés. Miriam e Arão queriam entrar naquilo que ele não era chamado. O chamado de Deus para falar com o povo era Moisés. E agora Miriam vai questionar a Deus para que fala também através de Arão e de Miriam. E aí Deus imediatamente tem uma reunião com esses três. E sabe o que aconteceu?
quando nós queremos passar na frente de Deus, terminou a reunião, a fumaça subiu, que era a presença de Deus, e quando Moisés e Arão olham para Miriam, ela está leprosa. Ela tinha que ficar por 14 dias afastado do grupo, fora, quilômetros e quilômetros distante do grupo. O que acontece quando nós queremos ultrapassar a vontade de Deus e fazer aquilo que nós não fomos chamados? Aí, de repente, Deus ele entra por misericórdia, Deus ele entra na presença do Senhor e diz: Senhor, tem misericórdia de minha irmã, cure ela, traz ela de volta e pode deixar que de agora para frente eu tenho esta responsabilidade sobre a vida da minha irmã. Porque a doença dela era para a morte, mas Moisés clamou pela vida da sua irmã, querendo fazer aquilo em que não foi chamado. Um outro homem também que pagou um alto preço por querer fazer aquilo que não foi chamado conforme a vontade de Deus. Saul ele foi separado para quê? Para ser o quê? Rei de Israel. Saul ele foi ungido a rei, mas somente quem poderia oferecer sacrifício a Deus? Os profetas. E quem era o profeta da época? Samuel. Saul vai para a guerra para enfrentar os filisteus e ele manda um mensageiro para Saul para que ele viesse para oferecer um sacrifício a Deus, para que eles viessem vencer a guerra. Porque o exército dos filisteus era muito forte. Ele tinha se aliado com outras nações e virou o dobro do exército de Israel. Então agora Saul precisava da ajuda, da presença de Deus no meio deles, já que a arca não estava presente. Então Saul diz: manda um mensageiro e pede para que Samuel venha até aqui, em Paranahara, para poder oferecer um sacrifício a Deus, para que nós viemos vencer os filisteus. Demorou 7 dias e nada de Samuel chegar. O que Saul resolve fazer é o seguinte: eu sou o rei, então eu posso oferecer o sacrifício a Deus. Mas o Senhor te chamou para ser rei, mas não para fazer um serviço dos profetas. Então Samuel vai lá, pede um bezerro, ele manda preparar o altar, coloca a lenha e tudo se prepara, pega o bezerro e oferece em um sacrifício a Deus. Quando Samuel chega, disse: Saul, o que tu fizeste? Por causa da tua desobediência, o Senhor vai tirar de você o teu espírito. Vai tirar o Espírito Santo que é em você, porque você fez algo em quem não era chamado, em quem não era para fazer. Meus queridos, hoje nós estamos vendo situações em que pessoas estão querendo tomar o lugar de Deus. E quando nós, em obediência, começamos a fazer aquilo em que nós fomos chamados, o Senhor ele nos exalta, o Senhor ele nos coloca em lugares mais altos. Quer ver exemplo? Davi cumpriu o chamado de Deus, mesmo passando por um momento difícil, mas Davi não caiu em contradição, mesmo ele tendo pecado. Ele chegou diante de Deus, reconhecendo que pecou e disse: Senhor, lá em Salmo 54, não retira de mim o teu Espírito Santo. Não retira de mim o teu Espírito. Só que Saul, ele não fez o mesmo que Davi, quando Samuel disse para que Deus ia tirar dele o Espírito. Saul ele não se humilhou, Saul ele não orou, Saul ele não buscou ao Senhor. Saul ele bateu num peito e disse: eu sou o rei, eu posso tudo. Enquanto Davi, um homem segundo o coração de Deus, mesmo errando, mesmo pecando, ele reconhece os seus pecados
e se humilha diante de Deus e diz: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Cada um faz aquilo em que foi chamado, e o Senhor, Ele honra quando nós obedecemos isso. Um outro homem também, que foi cair na besteira de fazer algo que não foi chamado, Absalão, filho de Davi. Era um que seria o herdeiro do trono, mas só que Deus não chamou ele para ser rei. Então, Absalão, ele quis se tornar rei por conta própria. Ele enfrentou Davi, ele montou um exército, ele montou uma gangue, podemos dizer assim, para enfrentar Davi, para tirar Davi, o seu pai, do trono, para que ele viesse a assumir. Mas somente quem pode ungir um rei? Mas somente a quem pode ser chamado a ser rei? Somente Deus. Assim como Deus chamou Saul, e também ungiu a Davi. E mais para frente, o substituto de Davi, que seria o próprio Salomão, filho de Davi, e não Absalão. Depois das mortes dos filhos mais velhos de Saul, de Davi, só restou Absalão, um dos mais velhos. E ele achava que ele seria o rei. Então, devido ao pecado de Davi, e as pessoas já estavam designadas com aquilo, Absalão acha no direito de agora assumir o trono, porque Davi, caiu em decadência. Davi, ele não estava mais cumprindo conforme o propósito de um rei, mas agora ele assume por um ano o reinado de Israel. Mas qual foi o fim de Absalão? Absalão se reúne um exército para enfrentar o exército de Davi, o seu pai. Mas só que Davi, ele tinha um general que ele era muito rígido, muito severo, chamado não era o Abner era de Samuel, de Saul. Me fugiu da memória. Joabe, ele tinha um general chamado Joabe. Isso é quem estuda a Bíblia. O pregador erra, tem quem dá a resposta. Chamado Joabe. E Joabe vai de encontro a Absalão. E quando chega lá, está Absalão. Ele tinha uns cabelos muito grandes. E ele estava preso em uma árvore, empendurado nos seus cabelos. E qual foi o fim de Absalão? Joabe cravou a lança sobre o seu peito. O fim daqueles que desobedecem o chamado de Deus, que quer fazer um outro em aquilo em que não foi chamado, sempre é trágico, sempre é desse jeito. Meus queridos, entendendo a mensagem em que o Senhor nos mostra, exatamente aqui em Coríntios, o versículo 24, ele nos mostra muito bem aquilo em que o Senhor nos foi chamado. Olha só o que diz o versículo 24. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Se o Senhor te chamou para estar na porta, faça o serviço que está na porta. Não porque você acha a mesa de som bonita com aqueles monte de botões e agora você quer mexer. Aí você vai ouvir a Marla: gente, eu não estou ouvindo o meu retorno. Você vai ouvir o Osés: gente, eu não estou ouvindo o violão. Baixou tudo. Por quê? Porque nós estamos fazendo algo naquilo em que nós não fomos chamados a fazer, só porque nós achamos bonito. Só porque nós achamos, interessante. Esse dia eu perguntei para meu filho: filho, o que você quer fazer de faculdade? Ele falou: pai, ainda eu não sei. Mas faça aquilo em que você
acha ideal para você. Não faça aquilo em que você acha bonito. Eu conheço pessoas que foi fazer doutorado em advogado e se arrependeu e hoje não estão fazendo mais as suas funções. Por quê? Porque achando que ser advogado vai ganhar mais dinheiro, é uma profissão respeitada, é mais bonito e etc, etc, etc. Eu conheço uma pessoa que ele é advogado e trabalhava como taxista. Mas por quê? Porque achava bonito? Ou é porque ele gostava? Não, muitas vezes o chamado dele não era esse, mas qual que é o seu chamado? Busque a Deus, busque a direção do Senhor, que Ele vai te mostrar aquilo em que você está sendo chamado para fazer a vontade de Deus. Um outro exemplo de uma pessoa que foi chamado, esse eu deixei por último, Lúcifer. Lúcifer, ele era o anjo de luz. Ele fazia no céu, Deus diz assim, olha Lúcifer, tudo que está aqui, ao redor de mim, tudo isso você pode fazer. Pode preparar o coral de anjo, você vai liderar o coral. Tudo ele fazia para honrar e glorificar o nome de Deus. Ele era o líder dos músicos lá no céu. Ele era o líder do grupo de louvor lá no céu. Ele era o líder dos anjos. Ele que preparava o louvor para quando chegar diante de Deus oferecer o maior cântico e músico. Mas só que Deus se agradava tanto do que ele fazia que subiu sobre ele, sabe? Aquele desejo de querer ser mais. Ele era maior que os anjos, ele era maior que os arcanjos e querubins. E agora ele se achou o direito de dizer, agora quero ser igual ao meu Deus. Vou preparar o meu trono acima do Altíssimo. Ele foi chamado para ser Deus? Ele foi chamado para sentar à direita de Deus ou acima de Deus? O que aconteceu com ele? A palavra de Deus diz que ele foi lançado como estrela da alva, diretamente do céu abaixo, e foi banido da presença de Deus. Quando o Senhor ele tem nos chamado para fazer aquilo em que Ele nos designou a fazer, é porque Ele sabe que você tem capacidade para isso. Eu não posso chegar aqui porque eu toco violão, agora vou sentar na bateria para... Já tentei até fazer isso, gente, pelo amor de Deus, ainda bem que não tinha ninguém aqui. Falei, vou treinar a bateria. Misericórdia. Agora imagina num culto como hoje, eu digo, bom, o Igor não está aqui, eu vou tocar a bateria, a porta vai ficar estreita, que todo mundo vai sair correndo, porque de ouvir o barulho da bateria. Mas violão eu toco razoavelmente bem. Um contrabaixo razoavelmente bem. Mas bateria? Como? Então, quando nós façamos aquilo em que nós fomos chamados, conforme a direção de Deus, nós conseguimos atingir o chamado que o Senhor nos designou a fazer. Existe, gente, muitas pessoas querendo ser igual a Deus, querendo tomar o lugar de Deus, determinando aquilo em que Ele mesmo quis fazer. Determinando aquilo em que ele possa decidir para ele mesmo, em querer fazer naquilo em que ele mesmo chamou. Bom, eu sou o pastor, sou o presbítero, agora eu vou estar aqui. Agora imagine, meus queridos, está o pastor sentado aqui, eu sentado ao lado dele, do outro lado a pastora e eu ali. Aí termina o grupo de louvor, um exemplo, o pastor está aqui, eu estou aqui. Aí termina o grupo de louvor, eu já subo na frente do pastor. E, boa noite, amada igreja, Pai do Senhor. Bom, vou dar os avisos. Gente, antes de mim tem um pastor, Deus chamou ele para isso, a não ser que seja num caso como hoje. Ele me mandou uma mensagem e disse, presbítero, eu não vou chegar a tempo, você pode trazer a mensagem? Eu falei, pastor, pode contar comigo, deixa o Espírito Santo falar. Mas por que eu estou aqui? Porque o Espírito Santo me chamou para que eu estivesse aqui hoje, fazendo tudo conforme a vontade dEle. E quando nós atendemos o chamado de Deus para fazer aquilo em que o Espírito Santo nos chama, Ele nos honra para fazer conforme aquilo em que Ele nos designou.
Veja que o apóstolo Paulo, antes de Saulo, ele era um matador de cristão. Ele não podia ver um cristão na frente que ele ia lá e já saía matando. Mas agora Deus ele chama e fala para Ananias: Ananias, vai lá na rua chamada direita e ora pelo homem. E quem é esse homem, Senhor? Ah, é Saulo de Tarso. Olha, Senhor, não vou não. Pelo amor de Deus, que é isso, Senhor? Esse homem é matador de cristão. Mas vai, porque ele vai ser um vaso para que eu possa usar na minha obra. O que foi Saulo? Um apóstolo que mais escreveu uns livros, usado por Deus para fazer aquilo conforme ele foi chamado. O que o Senhor ele quer fazer é desse jeito, que nós possamos fazer aquilo em que o Senhor nos chamou. Não que nós possamos fazer igual no começo da história que eu li, que eu tinha lido num livro, que o burro queria tomar o lugar do cachorro. E ele queria receber os mesmos carinhos do cachorro. Agora nós podemos entender que cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu chamado, e cada um tem o seu propósito. Que nós possamos obedecer à voz do Senhor naquilo em que nós fomos chamados. E o Senhor, quando Ele nos chama, não é somente para a obra. O Senhor, Ele também nos chama para a salvação. E aí você me pergunta: pastor, mas para ser salvo, o Senhor também, Ele nos chama por um tempo determinado? Não. Para a salvação, o Senhor Ele quer chamar para que nós sejamos filhos, não mais escravos. A palavra de Deus nos diz aqui, no livro nós lemos, que uns são chamados para servo, para servir, mas não para ser escravo. Quando nós deixamos de ser escravo dos homens, e agora nós passamos a ser servo de Cristo, Ele nos chamou para que nós possamos nos entregar a Ele, para que Ele possa nos determinar naquilo em que Ele tem preparado para nós. Quando eu me converti, eu tinha 16 anos, eu não sabia o que eu iria ser. Hoje eu sou presbítero, hoje eu toco no ministério de louvor, hoje eu estou pregando. Quem vai decidir o que você é o Senhor, é o que Deus tem preparado para você. Então eu pergunto, se tem alguém nessa noite que ainda não tomou essa decisão de entregar a sua vida para Cristo, dê um passo à frente, coloque-se de pé, ou estende a sua mão e diz: presbítero, hoje eu quero ser usado pelo Espírito Santo, eu quero que Deus me use conforme a vontade dEle, conforme o querer, o jeito que o Senhor quiser me usar, eis-me aqui. Se há alguém nesta noite que queira se entregar a sua vida para o Senhor Jesus, Ele está te chamando. Agora, o que você quer ser, somente Deus sabe. Quando eu me converti, como eu falei, tinha só 16 anos, eu não sabia que eu iria ser um presbítero. Eu não sabia que eu ia ser um músico. Eu não sabia que eu iria ser um pregador. Mas o Senhor, Ele me chamou e nos capacitou e tem capacitado a cada um de nós para aquilo que nós fomos chamados. Mas o Senhor está chamando, está dizendo: vem, filho, vem, eu quero te usar. Eu quero fazer de você um vaso novo. Eu quero te fazer de você um instrumento nas minhas mãos. Eu quero fazer de você um vaso escolhido por mim. E se alguém o Senhor Ele nos escolheu para fazer aquilo em que nós somos chamados. Quando nós passamos a entender
que o mais de Deus para a minha vida e menos de mim, nós estamos nos humilhando aos pés dele e dizer: Senhor, usa-me conforme a tua vontade, usa-me conforme o teu querer e me faz como um vaso instrumento nas tuas mãos nesta noite. E atende o chamado que Deus tem preparado. Louvemos ao Senhor. Eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém. A palavra do Senhor, ela foi ministrada aos nossos corações. E é com fé que você vai vir agora neste corredor. E nós vamos impor as mãos. Eu queria convidar aqui os presbíteros, por favor, para estarem aqui conosco, no corredor de intercessão. E você vai vir aqui com fé. Crendo que o Senhor pode. Crendo que o Senhor já fez no seu milagre. Você vai passar aqui já agradecendo, com fé. E quando você passar aqui nesse corredor, você não vai duvidar. Porque o Senhor já abriu a porta da palavra, já falou aos nossos corações. E que você possa realmente estar aqui empenhando a sua fé. E que você possa vir crendo, não duvidando, que o Senhor pode. Louvemos ao Senhor. Pode vir, Jane, por favor, interceder aqui. A igreja esteja em espírito de oração. Em nome de Jesus. Pai Altíssimo, no nome de Jesus Cristo, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, para Te agradecer, ó Deus, pelo dia de hoje. Obrigado, Pai, porque nós deitamos e nos levantamos porque o Senhor nos sustentou. Obrigado, Senhor, pela Sua misericórdia que a cada manhã se renova nas nossas vidas. Obrigado, Papai. Pai Altíssimo, no nome de Jesus eu lhe peço, no nome de Jesus Cristo, Pai, visita, Senhor, a cada irmão que está passando no corredor de oração. Senhor da vitória, Senhor cura, Senhor repreenda a ação do inimigo sobre a vida de cada um. Senhor abençoa, Senhor, a cada um que pede e que clama, Pai. Visita, Senhor, o coração. Visita, Senhor, o pedido dos irmãos, Pai Altíssimo. Dê vitória, Senhor, no nome de Jesus, ó Deus. Senhor, nós não somos nada sem Ti, Pai. Nós não somos nada, Senhor, sem Ti. Cremos, ó Deus, e acreditamos, ó Deus, que o Senhor está no controle. Cremos, Senhor, que nada foge do controle das Suas mãos. Oh, Papai, abençoa, Pai, no nome de Jesus. Cada pedido, Senhor, cada foto, Senhor, representando a pessoa, Deus. Visita, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Vá, Senhor, de encontro, ó Deus, aos pedidos dos irmãos, ó Pai. No nome de Jesus, da vitória, Senhor. Da vitória, Senhor, cura. Liberta, Pai. Espírito Santo de Deus, visita cada familiar, cada pedido de oração, Espírito Santo. Coloca, Senhor, no coração das pessoas sede, Senhor, o desejo de Te buscar, o desejo de Te conhecer, Espírito Santo.
Coloca, Senhor, no coração de cada um, Senhor, a vontade, Pai, a vontade, Senhor, de estar na Tua presença, de buscar a Ti, ó Deus. No nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos. Senhor, abençoa cada irmão. Senhor, abençoa cada familiar, Senhor. Faz a obra, Deus. Faz a obra na vida de cada um, Senhor. Visita os enfermos, ó Pai. Toda ação, toda obra do inimigo que caia por terra, ou enfermidade que caia por terra, o Senhor Jesus te repreenda. O Senhor Jesus te repreenda. Espírito de enfermidade, espírito de desânimo, falta de fé, falta de vontade, Senhor. Deus abençoa o teu povo, Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, coloca em nossos corações a vontade, Senhor, de te buscar, a vontade de fazer o que é correto, a vontade, Senhor, de te adorar mais e mais, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, toda obra do inimigo que caia por terra nesse lugar, porque quem reina aqui é Jesus Cristo. Nome de Jesus Cristo, o sangue de Jesus tem poder. Satanás, nós temos um dono, nós temos um dono, e o nosso dono se chama Jesus Cristo. Toda ação, toda obra do inimigo desse lugar que caia por terra, Senhor, visita cada irmão. Senhor, anima, Senhor, Espírito Santo, anima teu povo para buscar a tua presença, para buscar a tua presença. Senhor, nós te adoramos pelo que tu és, Senhor. Te adoramos, ó Deus, porque o Senhor está no controle. Te adoramos, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu. Não foi nós que te escolheu, foi o Senhor, Pai. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor. Visita, Senhor, o teu povo. Visita, Senhor, a cada pedido de oração, Senhor. Da vitória, Senhor. Anima, Senhor. Nos animas a te buscar a tua presença, Deus. Nos anima, Pai, para buscar a ti, ó Deus. Eu te peço no nome de Jesus Cristo. Eu te peço no nome de Jesus. Abençoa os presbíteros. Abençoa os diáconos. Abençoa os obreiros, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada irmã, cada professora da escolinha, Senhor. Abençoa cada um que está aqui presente, Senhor. E visita os que não puderam estar, Senhor. Deus, eu te agradeço pela sua misericórdia. Eu te agradeço por cada manhã. A sua misericórdia se renova na vida da igreja, Senhor. Abençoa o ministério de louvor. Abençoa os músicos, Senhor. Capacita mais e mais, ó Deus, para a glória do teu santo nome. Para a glória do teu santo nome, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor está no controle das nossas vidas e nada foge do teu controle, Pai. Obrigado, Senhor, porque eu creio, Senhor, na tua cura. Eu creio, ó Deus, no teu milagre, Senhor. Visita cada irmão, Senhor. Espírito Santo, anima teu povo. Espírito Santo, esteja com cada um, Senhor, animando, nos ensinando, Senhor, nos ensinando mais e mais, ó Deus. Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço no nome de Jesus Cristo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia, forte, vamos lá. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Bem forte, vamos declarar. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, declare. Ele é Deus. Declare para o inferno ouvir. Ele é Deus, Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte. Ele merece, Ele é digno.
Glória ao Senhor Jesus. Você está saindo daqui abençoado? Eu estou cheia da presença do Senhor. Fomos restaurados, fortalecidos, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Queria convidar aqui o presbítero novamente aqui para dar a bênção apostólica, fazer a doxologia junto com os nossos amados. Mais uma vez, né, o pastor mandou um abraço. Ele ficou com o coração apertadinho, porque ele não esteve aqui hoje. Já ficou mandando um monte de mensagem, está tudo bem? Está tudo bem? Aí eu falei, está tudo bem, fique em paz. Nós estamos aqui reunidos, louvando ao Senhor. A palavra foi ministrada e foi tudo uma bênção. Então, traga aqui o abraço do vosso pastor. Tá bom? Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Oramos ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer pela tua presença em nosso meio. Nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra revelada aos nossos corações. Nós queremos te agradecer, Senhor, por cada irmão aqui presente, que vão sair daqui abençoado e saciado pela tua palavra. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agora, Pai, eu te peço, leve para os nossos lares, debaixo da tua graça, nos livra de todo o mal. E que o Senhor, Deus, se assim amanhã nos pertencer, que o Senhor venha abençoar o dia de cada um conforme a tua vontade. Pai, eu te peço pela vida do nosso pastor, aonde ele esteja, Pai, cuida, protege, guarda ele, ó Pai, esteja abençoando a sua família, as suas filhas, ó Pai, e que seja conforme a tua vontade e o teu querer. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos vós. Como podemos dizer? A paz do Senhor. Em uma só voz, vamos declarar? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Dê um abraço no seu irmão e deseja a paz do Senhor para ele.